que o nosso Deus é Deus dos deuses, nós estamos a dizer que Ele é Deus maior que os outros deuses. Mas se nós formos falar a verdade, não é maior porque Ele é único. Para ser maior tem que existir outros. Então, como não existem outros, dizer Deus dos deuses é apenas um morfismo, uma forma de esclarecer aos homens que se você tenha um Deus, então coloque o vosso Deus em comparação e o nosso Deus é maior. Mas quando você percebeu que o nosso Deus é maior, você precisa também se convencer que Ele é único, porque o vosso Deus nunca existiu. Onde Deus encontra um Deus, Deus mata esse Deus para provar que se esse Deus morre, esse Deus nunca foi Deus, certo? Por isso os deuses de Baal, Ele humilhou. Mamon, Ele humilhou. Os deuses de Azerá, Ele humilhou, para provar não só sua superioridade, mas que Ele é exclusivamente o único Deus que existe. E a mesma verdade afirmamos sobre Jesus. Jesus Cristo em tudo se fez semelhante aos irmãos. Ele assumiu a forma humana. Por isso, tua Bíblia aberta, olhe para os versículos lidos por nós, porque eu quero fazer uma breve exposição sobre ele, mas como que introdutória, porque eu quero, na verdade, ser temático hoje, não necessariamente expositivo. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 a 17, ele apresenta aquilo que eu chamaria a humanidade de Cristo. Este texto expõe a razão porque Cristo se fez homem, porque Cristo se fez humano. E nós teríamos que ler o capítulo todo, 2, para entendermos a necessidade de Cristo ter se feito homem, porque esta humanidade se torna, na verdade, o objeto principal da nossa salvação. Ou que se Deus em Cristo, o Verbo encarnado, não tivesse encarnado, Ele não seria, digamos, justo em sua salvação a nós. Primeiro, por justiça, Deus precisava condenar a todos nós. E vocês estão cansados de ouvir isso da minha boca. Por justiça, todos os homens pecaram e todos os homens destituídos da glória de Deus precisavam ser objetos de destruição. E Deus, para a nossa salvação, precisou então também tomar o caminho da justiça, para que por meio dessa justiça nós fôssemos salvos. Porque nós dissemos assim, os ímpios que não entendem as escrituras dizem: mas se Deus é poderoso, por que Ele não matava só já o diabo? Né? Quem já ouviu isso? Ou quem também já pensou isso? Quem acha isso ser coerente? Por que Deus não pegava só no diabo e lhe mata, já o problema acaba no mundo? Não, porque o problema do mundo nunca foi o diabo, foi você. Foi o teu pecado e o meu pecado. Ainda que Deus pegasse no diabo e o matasse com todo o seu poder, ainda assim teríamos problema. Porque o nosso maior problema como homens não tínhamos com o diabo. Nosso maior problema tínhamos com Deus. Porque o nosso pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Então Deus está virado conosco. Deus está virado conosco porque pecamos contra Ele. Transgredimos a sua lei e todos nós nos colocamos diante da sua ira. Então mesmo que o diabo saia, diabo próximo é você. Você, mesmo não sendo o enganador, você é o enganado. Foste enganado. E por causa do engano, você foi colocado debaixo da condenação. E então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E porquanto o salário do pecado é a morte, mas glórias a Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos lá, versículo 14 diz assim: portanto, e aqui entra o portanto, porque existe um conjunto de exposição do autor aos Hebreus. O livro de Hebreus é muito temático. Ele vai tratar sobre Cristo, que é feito a nossa semelhança. E é interessante explicar isso, igreja, porque quando nós vamos ler Gênesis, nós entendemos em Gênesis que o homem é feito à semelhança de Deus. O homem é feito, criado à semelhança de Deus, certo? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ponto.
final. Deus fez o homem à sua imagem e... Só que na encarnação, Cristo é feito à nossa semelhança. Sabiam? Sabiam? Vou colocar de novo. Vocês estão distraídos. Vou repetir. Quando não existia ninguém a não ser Deus, Deus criou esse mundo todo que vocês conhecem. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Só que esse homem pecou, caiu, e então precisou de um redentor. E o redentor seria Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós estudamos aqui nos domingos passados, criação, quem ouviu? Queda, quem ouviu? Redenção, quem ouviu? Glorificação, quem ouviu? Então, se você prestar atenção na pregação do pastor, vocês vão perceber que a minha pregação tem uma subida. Eu vou levar para algum lugar. Se você perder de vista a pregação anterior, você vai me dificultar na explicação. É como um professor que sai do conhecido para o desconhecido. Eu expliquei que na criação, o homem foi feito à imagem de Deus. Na queda, nós caímos e tomamos a imagem do pecado. Na redenção, Deus envia Jesus Cristo, ok? Para a nossa salvação. E então aguardamos esperançosamente a glorificação. Agora eu estou a voltar para dizer que o redentor da nossa redenção é Deus. A Bíblia diz em João 1, no princípio era, o verbo estava, e o verbo era, versículo 14, e o verbo se fez, e habitou entre, vimos a sua, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, nós precisamos ter essas verdades claras na nossa mente. Só que precisamos saber que esse verbo eterno, que sempre existiu, ele se fez carne. E quando Cristo se faz carne, ele é feito à semelhança do homem. Primeiro, o que precisamos entender é, primeiro, Deus fez o homem à semelhança de Deus. Criação. Só que o Redentor Jesus, quando encarna, ele é feito à semelhança do homem. Amém? Então temos agora duas verdades claras. Primeiro, o homem feito à imagem de Deus. O homem feito à semelhança de Deus. Agora temos Deus feito à semelhança do homem. É difícil para a vossa cabeça? Ficou difícil? Então, Deus feito à semelhança do... O homem se fez carne. Então, por isso está escrito o seguinte, versículo 14. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e o sangue, os filhos compartilham da carne e do sangue, ok? Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Pronto. Quem é filho? Pronto. Quem é filho? Todo mundo respondeu. Quem é filho outra vez? Tem alguns também que nem são filhos. Nem sei se vieram da onde, né? Você é Robocop? Caiu do céu, você é comando do chumbo. Quem é filho? Quem é filho? Quem é filho? Vamos lá. Aqui em Angola, não sei, talvez a África toda, mas vou falar de Angola. Às vezes, quando uma mãe nasce, as tias vêm visitar e olham logo no neném e falam: esse aqui mesmo é nosso. A pata mesmo, pata. A minha avó dizia que a nossa pata é mesmo tudo igual, porque minha pata, quando se pisa no chão, ela vai fazer um desenho bofocado aqui, porque minha pata aqui entra, aqui embaixo. Então a pata vai fazer um buraco assim, né, como se essa parte da pata tivesse... Ela entendia isso como sinal da geração dela, certo? Porque tem umas patas muito lisas, quando pisa, fica mesmo toda marcada completa, e lhe apanham rápido, se ele foi roubar no quintal alheio, certo? Mas nossa pata também fica uma marca, certo? Porque quando ela pisa, tem uma parte aqui entrada que não fica marcada na areia, ok? Então minha avó falava: mas essa aqui mesmo é nossa pata. Era um sinal. Há famílias que é a orelha. Essa aqui mesmo é a orelha, é mesmo a orelha do avô Macuca, né? Mesmo a orelha, essa parte mesmo ali, né? Outros têm o nariz, é uma marca, carimbo, certo? O nariz é familiar. Ele pode vir latão, nariz não muda, né?
pode nascer branco, não quer nariz, vai sempre carregar África. Qual é a marca da tua família? Certo? Nariz? Que usa nariz? Não. Papa Miguel, da tua família quem? Testa? Orelha? Glória. O que é que vos edifica? Tem uns também que na família dele é tutti frutti. É mistura. Nasce só, fica aí, nosso, acabou. Certo? Mas estou a falar isso por quê? Porque autores hebreus usa isso como uma prova. Assim como os filhos trazem a semelhança dos pais na carne, amém? Semelhanças do pai na carne, isso significa que eu tenho semelhanças do meu pai, eu tenho alguns tiques de meu pai, o andar, a forma de ser, ok? Eu usei aqueles aplicativos aí de tornar jovens velhos e meti minha fotografia e ele mandou minha fotografia por 65 anos e eu mandei para os meus irmãos. Perguntei a ele, aqui, quando for velho, estou mais parecido com a mamãe ou com o papá? Mandei também para minha esposa. Minha esposa disse, mais parecido com a mamãe. Aí eu mandei para minha mãe, olha só, mamãe, quando eu for velho, eu vou ficar muito parecido contigo. Disse assim, mas o nariz é do teu pai. Mas meu nariz não é assim, meu nariz não é assim. O nariz é do teu pai. Por quê? Porque nós trazemos na carne a semelhança do pai e da mãe. Você pode trazer a cor, ok? Se espera que filhos de branco tragam a semelhança da pele de branco, os filhos de negro tragam a semelhança da pele negra. Se for um branco e um negro, vai trazer, né, a semelhança dos dois, nem muito preto, nem muito branco. Se for um angolano com um chinês, vai trazer a semelhança dos dois. Pode ser até um escurinho, mas com os olhos rasgados. Por quê? Porque trazemos na carne a semelhança dos nossos pais. E ele então segue dizendo o seguinte, grave, é importante que você siga meu raciocínio. Ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Nota a palavra, Cristo quando nasce de Maria, ele também traz na sua carne a semelhança da carne, para ele ser partícipe do sofrimento e da morte humana. Por isso vou continuar a ler, porque eu disse que não ia fazer exposição do texto, por isso estou a fazer aqui uma explicação textual. E livrar-se todos aos que ao longo da vida estiveram escravizados pela morte. Então ele entra na nossa condição, se faz semelhante a nós, ele assume sofrimento nosso, assume nossas mortes, para quê? Para que ele, primeiro, por redenção, nos salvasse, mas também pelo exemplo, nos livrasse. Então ele se faz semelhante a nós, para dizer assim, olha, agora eu sou semelhante a vocês. Por isso, por causa da minha morte e sofrimento, eu posso vos livrar. Olha só, irmãos. Se quando nós fomos feitos à semelhança de Deus, que é perfeito, erramos, quando Deus é feito à semelhança de nós, imperfeitos, ele acertou. E não é interessante? Nós fomos feitos à semelhança de um Deus perfeito e erramos, mas Deus é feito à semelhança de homens imperfeitos, mas acerta. Aqui então Cristo, ou Deus, se mostra extremamente superior, porque homens feitos à semelhança de um Deus perfeito ainda se caem, ainda se erram, mas nós temos um Deus feito à semelhança de um homem perfeito em fraqueza, mas ainda assim ele se torna nosso Redentor e o nosso maior exemplo de vida. Versículo 16 diz, pois é evidente que ele não auxilia anjos, mas sim a descendência de Abraão. O papel de Jesus não é ajudar anjos, não é salvar anjos, não é apoiar anjos. O papel de Jesus é apoiar homens, é auxiliar homens. Nós somos o alvo de toda a obra redentora de Jesus. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Diga comigo, semelhante aos irmãos em todos os aspectos. Semelhante aos irmãos em todos os aspectos. E aqui está, a fim de constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelo pecado do povo, considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado. E agora ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. A Bíblia diz que Cristo, ele se faz semelhante aos irmãos, e ele em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado, e agora ele é poderoso para ajudar também você que é tentado, você que sofre, você que passa por luta. Cristo é poderoso para te ajudar. Quem percebeu essa leitura? Quem percebeu a leitura?
Percebeu? Cristão tem que perceber. Cristão tem que conhecer seu Cristo. Ser cristão não é só vir na igreja, cantar boa de música, pular. Você tem que conhecer a mensagem que rege a tua vida, certo? Por isso, quando você estiver a passar por lutas, por fraquezas, por situações difíceis, o que tem que te reger é a verdade da fé cristã. Aleluia! Porque eu vejo muitos crentes a se perderem por não conhecerem a palavra. A Bíblia diz: e o meu povo se perdeu por falta de conhecimento. Nós muitas vezes passamos por lutas, tentações, desanimamos, falhamos, caímos, só por uma razão: porque não tínhamos conhecimento suficiente para ficar de pé. Amém? Eu vejo muita situação difícil, muitos crentes fracos, muitos casamentos débeis, mas quando eu olho para tudo isso, não é falta, digamos, de conselho, não, é falta de conhecimento. Há relacionamento, casamentos que acabam que não é falta de amor, é falta de conhecimento. Há muita gente que não sabe resolver situação, não é porque o problema é muito difícil, é porque ele é pouco sábio. Posso lhes garantir que se você tivesse a sabedoria do nível do problema que você encarou, você resolveria. Então nunca o problema é muito grande, a nossa sabedoria é que é pequena. E a nossa sabedoria, normalmente, ela vem do entendimento que nos falta, ou a sabedoria que não temos está no entendimento que nos falta, e o entendimento que não temos está nos conhecimentos que nos foi privado. Por isso, amados, a maior de todas dedicação que um cristão precisa ter quando vem à igreja é buscar conhecimento. E é conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que eu li esse versículo? Porque eu quero falar de algo que Deus colocou no meu coração há alguns dias, alguns meses. E aí eu vou dar o tema, por isso eu disse que eu ia ser temático e não necessariamente expositivo. Diga comigo: Jesus chorou, dormiu e fugiu. Fale para alguém: Jesus chorou, dormiu, fugiu. Jesus chorou, dormiu, fugiu. Eu, quando escrevi isso e Deus colocou no meu coração, eu comecei a refletir muito sobre isso. Mas Jesus chorou, dormiu, fugiu. Na minha cabeça de criança, Jesus é grande demais para fugir. Jesus é grande demais para chorar. Jesus é grande demais para dormir. E nós colocamos na nossa cabeça a consciência que o homem forte não foge. E até temos uma frase clássica: homem não chora. E ali então eu construo uma sociedade sobre a base de que o homem não chora, e depois o Deus que se faz homem chora. Eu pensei que alguém poderia entender. Aí, para me perceber isso, eu começo a perceber, afinal, que esse Deus que me fez a sua imagem e falhei, ele também se fez a minha imagem e acertou. Só que quando ele se faz a minha imagem, ele toma todos os aspectos da minha própria natureza, e quando ele se faz carne, ele traz na sua carne as fraquezas da minha carne. E então ele também sofre ao ponto de chorar, tem medo ao ponto de pedir consolação dos anjos, se sente abandonado ao ponto de pedir ajuda dos discípulos: me ajudem só a orar. Então eu começo a perceber, por que eu tenho que ser forte se o forte pediu ajuda? Jesus chorou, dormiu, fugiu. Jesus chorou, dormiu, fugiu. Em tudo ele se fez semelhante aos irmãos. O Deus que fez o homem à imagem de Deus, agora é Deus que se fez homem à imagem dos homens. E ele está aqui para nos dizer que se você está a chorar, ele também chorou. E não se sinta menos crente, nem menos santa, nem menos serva, porque estás a chorar. Porque nessa vida vamos ter sempre razões para chorar.
nós não somos menos servos, ou menos cheios do Espírito, ou menos cheios de dom, só porque estamos diante de circunstâncias que nos fazem chorar. Afinal, eu posso chorar como chorou meu Jesus. E eu não posso ter vergonha das minhas lágrimas, nem vergonha das minhas dores, nem vergonha das minhas vergonhas. Eu, afinal, posso derramar lágrima à vontade, porque eu tenho um companheiro de lágrima. O meu Senhor também chorou, e o seu choro me fortalece, o seu choro me anima, o seu choro me consola, porque meu Jesus chorou, dormiu, fugiu. Se o meu Jesus dormiu, é porque ele também ficou cansado. Não tenha vergonha de ficar cansada, nem tenha vergonha de se sentir cansada. A vida cobra tanto de nós que as pessoas pensam que nós não podemos ficar cansados. Não podemos ficar cansados de cozinhar, não podemos ficar cansados de trabalhar, não podemos ficar cansados de correr, de andar. Mas eu tenho companheiro de cansaço. Jesus dormiu. Se puder dormir, dorme mesmo. Se puder descansar, descansa mesmo. Se está te esgotar, para mesmo. Você não é menos forte só porque parou para dormir, só que parou para descansar, nem és preguiçosa, porque Jesus chorou, dormiu, fugiu. A vida nos traz situações que nós não podemos enfrentar. Não enfrenta tudo nessa vida. Há coisas que não é para enfrentar, é para fugir. Foge, foge. E você não é fraca porque fugiu. Você não é débil porque fugiu. Você não é menos homem porque fugiu. Porque o Deus que se fez homem, semelhante aos homens, fugiu quando tinham que lhe prender, fugiu quando tinham que lhe apedrejar. Uou, é fraca, está a fugir. Não, estou a imitar o forte que fugiu. Eu também estou a fugir. Fuja, fuja, fuja. Infelizmente, a cristandade legalista semeia na nossa mente que nós não temos que fugir. Enfrenta. Você é tolo, irmão. Você é tola, irmã. Há momentos que nós temos mesmo que fugir. Para livrar tua pele, foge. Para não morrer antes do propósito, foge. Para não te matarem antes do tempo, foge. Ah, deixa não misturar. Vou falar uma por uma. Vamos lá. Quando eu falo que Deus tomou semelhança de homem, eu preciso entender a razão porque Jesus se tornou homem, humano. Jesus se tornou homem e humano, carregando em si mesmo toda a nossa humanidade. Sua carne ficava cansada, seus olhos saíam lágrimas, seus poros saíam suor, e quando suou demais saiu sangue, suas mãos sangraram, seu lado saiu mistura do pulmão, água misturada com sangue. Jesus ficava esgotado. Jesus às vezes precisava de um anjo para lhe moralizar. Tenha força, aguenta. A missão está quase. Jesus sentiu fome. Jesus sentiu sede. Quando teve fome, o diabo usou a fome para ver se ele quebrasse a palavra de Deus. Manda que essa pedra se torne em pão. Eu não consigo entender por que a igreja inventou uma tal doutrina de prosperidade para dizer dos crentes que você é crente, é filho de Deus e não pode ter fome. Quando eu vou ler na Bíblia, o próprio Deus que se fez filho teve fome. Então há dias que nossa vida e circunstâncias da vida vão nos privar de ter comida, mas mesmo sem comida eu tenho um companheiro da fome. Eu sei como resistir nos dias que eu tenho fome, porque meu Jesus teve fome e lhe apareceu Satanás a lhe propor comida de maneira incorreta, de maneira errada. Jesus preferiu a fome do que o pecado. Vou dizer para algumas moças: prefira a fome do que o pecado, prefira mesmo a dioba do que o pecado, prefira mesmo a necessidade do que o pecado. Porque nos dias que você está a passar a pior necessidade da tua vida, que te aparece o papoite do Ranger a te dizer: moças, não precisa de alguma coisa. Quando ele baixar o ouvido e diz assim: Senhor, sobe esse ouvido, eu prefiro fome do que o pecado. Eu prefiro a santidade.
do que negociar meu corpo. Às vezes são nos dias, dá muita sede, que você pede água e a pessoa mais perto te dá vinagre. Ei! Você está carregado de necessidade. E quem poderia te ajudar? Quem está perto da tua cruz, em vez de te dar água, ainda te dá? Existem teólogos que colocam o aspecto de que naquela altura a higienização das cidades romanas não conheciam a tecnologia que temos hoje. Os banheiros não eram, digamos, bons, ok? A cidade tinha muitas doenças e pestes, e as pessoas mesmo faziam, né? Aí, faziam mesmo pum-pum lá. E o que eles faziam? Muitas vezes, para se limpar ou para desentupir aquelas áreas, eles tinham um pau que tinha um colchão e eles metiam no vinagre para desinfetar. Alguns teólogos acreditam que aquele pau que eles colocou no vinagre, colocou na boca de Jesus, é o mesmo que usavam para limpar as sarjetas. Só para você ter a ideia de como foi humilhante ele usar provavelmente esse pau de limpar lixo. É como aquelas frogonas de limpar a sanita. E quando Jesus disse tenho sede, ele usou aquela mesma coisa, colocou no vinagre e subiu, meteu na boca de Jesus. Primeiro meteu vergonha, meteu cheiro mau, e depois o vinagre com a cara ferida, com chicotas, ainda colocou na ferida. Amados, você pensa que você está sendo humilhada demais só porque nos dias que você precisou te desprezaram? Amado, quem te salvou sofreu desprezo, mas não desistiu de você. Quem te libertou sofreu tão grande desprezo, passou por vergonha, mas não desistiu de você. Por isso, se você estiver a passar por desprezo, abandono, também não desista de Jesus, porque nada me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a vergonha, nem o desânimo, nem o abandono, nem o presente, nem o provir, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem potestades, nem principados, nada me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Jesus chorou. Se você encontrar alguém que te permita chorar, chora. Jesus é partícipe de tudo que você vai viver. Não há nada que você vai viver na vida que Jesus não sofreu, não viveu para ser teu exemplo. Chora. No Cidade Forte, chore. Tá te doer, tá mesmo só assim, eu sou homem. Meu pai falava, homem não chora. Tensão já está batendo 17, homem não chora. Quanta coisa no teu coração está guardada, homem não chora. Não se abre com ninguém, não confessa a ninguém, não conversa com ninguém. Daqui a pouco só está movido, apanhou AVC, rebentou um dos lados, veia quebrou, porque homem não chora. Chora, irmão. Encontra alguém para chorar. Entra no gabinete pastoral, cai e diz assim, eu estou mal, as coisas não vão bem, eu estou afetado. Lagrima, irmão. Eu vou te entender, barbudo, eu também sou. Chore, irmão. Caia de joelho. Há coisas na vida que nós não entendemos e também ninguém tem explicação, mas a lágrima ajuda. A lágrima fala línguas que as palavras não podem expressar. Chora! Chora, irmão. Chora, irmã. Jesus chorou. Alguém perguntaria, pastor, Jesus chorou por quê? Temos pelo menos duas ocasiões. Jesus chorou quando seu amigo morreu. Lázaro, teu amigo, dorme. Jesus chorou por causa da incredulidade. Aleluia. Agora, há pessoas que gostam de parecer forte quando não são. Morre mãe, ele que vai fazer contato de caixão, ele que vai no cemitério legalizar o buraco. No óbito todo mundo a chorar, ele só está assim. Mas por dentro está a morrer. Quando entra sozinho no quarto, fica neném. Sai depois. Tá tudo bem, tudo bem.
É a vida, sabes? É a vida. Há momentos que não é para chorar no privado, é mesmo público. Se a Bíblia diz que Jesus chorou, é porque os que escreveram lhe viram a chorar. Chora! Ei! Tá doer? E fala, tá doer, chora. Deus, quando te criou com lágrima. E incrível é que ninguém sabe se lágrima fica em que parte do corpo. Só que quando lhe precisa, ela vem. Se pegar tua cara, abrir para procurar lágrima, não vão achar. Cientistas vão explicar, não, o processo acontece. Amado, esquece, chora. Esquece aí, chora. Aleluia! Vocês sabiam que o menor versículo da Bíblia é... mas a razão, no que tange a, não tem explicação. O versículo é só, Jesus chorou, ponto. Mas por quê? Jesus. Mas está a chorar quem? Chorou. Mas por... Não tem explicação, não tem argumento, não precisa exposição, chora. Aleluia. Casaste com uma mulher que te compreende, uma mulher que te ama. Há homens que adiante a mulher, eles não querem contar nada, nunca estão frustrados, nunca se abrem. Às vezes passaram por humilhação no serviço, chega em casa também, humilha, mora mais a mulher. Amado, se eu te humilhar no patrão no serviço, em casa não é mais para ir humilhar a tua mulher naquela conta. Chega lá, fala, amor. Chora! Aleluia! Deixa ela te dizer aqui, meu querido, meu fofão, patrão, brotão, o que se passa? É o melhor lugar para chorar, é o melhor colo para chorar, é a melhor amiga para chorar. Queixa-se das tuas causas, não tenha vergonha de chorar, não vai diminuir tua masculinidade, não vai, nem tua virilidade. E quando você acabar de chorar, faz amor. Chora de novo lá, para a glória de Deus. Mas há quem pensa que ser macho é bater na mulher. Estás a gozar, né? Vou te espancar, vou te partir a cara. Não, você é neném, é infantil, que o corpo cresceu, é? Bem mais velho naquele lutar. Quer que areia, vai para bater areia. Luta à toa, bate à toa, ameaça à toa. Vou te bater. Isso é coisa da infância. Deixa, cresce no bairro. Cresça. Bem mais velho gosta de lutar. Bem mais velho. Barba mesmo, boi de barba, mas toda hora ameaçar a outra. Você cresceu quando, filho? Chora. Se está com o teu marido e fala, amor, tens uma coisa para chorar, chora. Chora. Nos dias que foram humilhados, saíste do quartel mesmo tipo general nas camas, mas quando chegar em casa, chora. Há muitos AVCs que seriam evitados se chorassem. Há muitos ataques cardíacos que seriam evitados se chorassem. Esse mecanismo químico tem impacto físico e Jesus é nosso exemplo do choro. Por isso, o dia que você me ver a chorar, não fala, sou fraco, estou imitando ao Senhor. Chora. Aleluia. Jesus também chorou. Temos registro em Lucas que quando ele viu a cidade de Jerusalém, ele viu ali a incredulidade. Jesus chorou pelo assunto presente. Vamos colocar da seguinte maneira, vamos colocar assim. João 11:35, Jesus vai no óbito e chora, certo? Por causa do óbito, por causa da incredulidade. Em Lucas, em João, Jesus chora por causa de uma situação presente. Diga comigo, situação presente. Mas quando Jesus vai a Jerusalém, em Lucas 19:43, Jesus olha para a cidade, Jesus previu a destruição de Jerusalém,
como a cidade seria destruída no futuro, aconteceu aí nos anos 70, Jesus também chorou quando viu a cidade a ser destruída no futuro. Jesus chorou por duas razões. Chorou por uma razão presente e por uma razão futura. Há pessoas que choram errado, está a chorar por coisas passadas. Coisa de há muito tempo. Sabe por que muita gente chora de coisas passadas? É porque quando o passado era presente não chorou. Se deu de bué. Guardou, depois pensou bem, ei, cheio. No dia que a mãe morreu, em 1990, bem rijo, passaram 20 anos. Ai, minha mãe, se a minha mãe tiver, amado, você está chorando tarde. Amado, atualiza o teu choro. Chora hoje pelas coisas de hoje. Chora agora pelas coisas de agora, porque essas lágrimas lavam, essas lágrimas limpam, essas lágrimas purificam, essas lágrimas consolam. Então, duas razões porque Jesus chorou. Chorou pelo acontecimento presente, pela incredulidade do lugar, das pessoas, e ele chorou pela previsão do futuro. Quando ele viu o que estava para acontecer, Jesus chorou na cidade de Jerusalém. Nós também podemos chorar por coisas que se avizinham, porque sabemos que elas são inevitáveis, elas vão chegar. Amados, eu me lembro de uma vez que eu chorei muito. Meu amigo de oração, nós éramos 3, meu amigo de oração acabou se colocando, num caso de fornicação, envolveu-se com uma menina. Só que na altura que nós fomos chamados pelos líderes para a suspensão dele, ele estava tão envolvido com a situação que ele já não quis sair dali. E ele disse assim, opa, até a questão não é fornicação, é que o líder Francisco disse, opa, eu até sou vosso pai, sei que vocês são servos de Deus, mas o fulano de tal nem ficaria aqui se ele tivesse mostrado fruto digno de arrependimento. Mas ele mostrou que ele não queria sair dali. Não só estava naquela situação, como já estava se metendo com uma outra pessoa. Quando então ele foi separado da comunhão do coral, nós fomos embora. Eu saí, acompanhamos o jovem que foi para a suspensão para casa. Eu e o outro meu amigo de oração fomos juntos, porque a nossa casa dava para a mesma direção. Não falamos nenhum, nem dois no caminho. Ele só me disse, ui, estou já passando a minha curva. Ele entrou para a Mãe Preta. Quando eu cheguei no chafariz próximo de casa, chorei como nunca. Deitei ali no chafariz eu a chorar, como quem tinha óbito. Mas a ideia era que eu estava a chorar por causa da santidade de Deus que fora ferida, por causa da expectativa dura de não ter mais meu amigo com o qual eu orava 7 horas. Chegamos a orar mais de 24 horas sem parar. Ele estava tão envolvido com o erro, com a fornicação, que ele não estava disposto mesmo a deixar. Então eu chorei por isso. Senhor, por quê? Amados, nem óbitos da minha família me fizeram chorar tanto quanto a morte espiritual do meu amigo. Amados, aprenda a chorar, mas por assuntos que vão apelar ou para consolação ou para intercessão. Chore por consolação, mas chore também por intercessão. Chore para clamar, chore para pedir. Esse meu amigo demorou a vir. Se meteu num caso, se meteu no outro. E fez outra família. Aí, num dia depois de um assunto terrível, anos depois, ele voltou para Jesus. E eu sabia que aquela oração que eu fiz em lágrimas no chafariz não tinham ficado em vão. Passaram-se mais de 10 anos. Ele voltou para o Senhor. Hoje ele é consagrado, é ministro de Deus, é servo do Senhor, porque podemos chorar também pelas coisas futuras. Aleluias! Chorar pelas coisas que estão por vir, pelas situações que vão acontecer. Jesus não só chorou, Jesus dormiu. E quando ele dormiu, houve grande tempestade no barco. Amados, há pessoas na vida que querem sempre ficar acordadas. Estão sempre acordadas, pastor Glória. Não, se eu dormir vai ter problema. Deixa problema ter. Eu mesmo que estou a vos pregar, estou a aprender isso agora, porque eu acordo muito. Eu entendi que Deus me deu uma missão. Eu estou sempre ocupado a tentar salvar pessoas, tentar ganhar o mundo. Um certo poeta sufi certamente disse: quando eu era inteligente, queria salvar o mundo. Agora que eu sou sábio, decidi salvar a mim mesmo. Porque se você não salvou a ti, como salvará os outros? Se você não se ganhou a ti, como você ganhará os outros? Então, amados, há dias na vida que dormindo
Deixem as crianças partir copo, dormindo. Apanha no sono. A esposa, meu marido, sexta-feira, não veio. Está minha mãe na sala. Está onde? Dorme. Vai para a AVC, vai morrer. Ele vai arranjar outra. E você aí, no sono, não durmo. Não sei o que. É bandido. Che, dorme. Acordada na sala, vais fazer o quê? Vais mudar o quê? Amado, Jesus está a dormir, ao redor dele o barco está agitado, a água está entrando no barco, está a afundar tudo, tempestade, Jesus no sono. Discípulo, ué, vamos morrer. Jesus disse, eu não morro aqui. Aqui eu não morro. Não é na manjedoura que eu me matar. Não é no colo de Maria que eu ia morrer. Não é num barco que eu vou morrer. Está reservado para a minha morte uma cruz, uma cruz, uma cruz. Amados, aprenda a dormir. Tenha paz em circunstâncias da vida. Não se agita com tudo. Não salva tudo. Não salva todos. Tudo a seu tempo. Fale para alguém, dorme. Descansa. Aleluia. Há marido que na casa dele nunca tem paz, porque está sempre acordado a tentar salvar a irmã que lhe engravidaram e o marido não assumiu. A prima que também tem que fazer pedido. A tia que está doente. A avó no mato que pediu ajuda. Ele nunca dorme. Ajuda aqui, envia dinheiro ali, manda para ali. Tentar agarrar toda a tempestade, mas deixa acontecer. Na tua casa, teus filhos estão a morrer, tua mulher está a se frustrar, e você lá fora tentar agarrar a ponta de todo mundo. Amado, tua prima tem marido dela, tua irmã tem marido dela. Cada homem aguenta a mulher dele, você aguenta a tua. Durma! É minha família, vai deixar, é minha família. Quando morrer, vais ajudar como? Vai lá na campa e buscar salário do mano. Dormindo. Talvez está chegar feriado. Dormindo. Talvez segunda-feira, amanhã. Até 12. Dormindo. Meus amigos! Desliga o telefone, fala assim. Estou a viajar. No avião não tem rede. Dormindo. Quem vai dormir? Quem vai dormir? Quem vai dormir? As amigas estão a vir, não, vou dormir. Vai dormir por quê? Não, estou a imitar Jesus. Dorme. Problema está apertar na vida, amado. Fé não é se agitar sempre, é dormir às vezes. Quem com a sua preocupação pode mudar o problema? Se a coisa já pegou, e agora? Se o leito já foi derramado, agora? Dorme! Eu tenho um filho, Isaac, líder do MEC no Lubango. Uma vez eu brinquei com ele, tinha que sair de Luanda para Lubango para encerrar a conferência, o congresso dos estudantes. E eu estava com a Lioto e disse, Lioto, vamos brincar que perdemos o voo. Nós já tínhamos feito o check-in. Nós no avião, eu escrevi uma mensagem, líder Isaac, eu e a Lioto perdemos o voo. Não vai dar para virmos, porque chegamos tarde, e a check-in, o voo está numa partida, agora nos deixaram. Aí uma mensagem entrou no telefone da Lioto. Sim, como o líder Sadraque já disse, não vamos vir. Nós subimos. Pânico. Porque era encerramento. Todo mundo à espera do pastor Sadraque. Encerramento. Quando chegamos no Lubango, não estava ninguém no aeroporto para nos pegar. Nós pegamos, vamos pegar táxis, vamos. Quando nós chegamos lá na sede do MEC, todo mundo triste e agitado. Sabe o que Isaac estava a fazer? Dormir. Ele depois me disse assim, não, basta, velho. Sempre que eu estou muito nervoso, eu durmo. Porque eu já dei mesmo conta, essa hora, caminho qual? O teu carro não vai chegar a tempo. Mesmo que nós metemos um carro, não vai chegar a tempo. Vou ficar preocupado, não vai mudar nada. Tensão vai subir. Vou ficar, não sei o quê. Ele agarrou, não tem nada a fazer, só me restou uma coisa. Amados, muitos estão a perder o sono.
Estão a perder a noite. Nem tem plano, não vai acontecer nada mais de manhã. A coisa já está. Descansa no Senhor. Confia nele. E ele tudo. Patente não subiu, dorme. Salário não subiu, dorme. Não vieram te visitar, dorme. Te mandaram acabar, dorme. Não te deram comida, dorme. Ah, tem fome, dorme. Pelo menos no sonho vai sonhar comer, dorme. Diga comigo, Jesus dormiu. Um dos melhores sons de comida que eu tive no dia que nos jantamos. Lá em casa, na casa da mamãe. Mamãe me mandou todos ir dormir. E eu sonhei que me trouxeram um prato de feijão com 3 peixes grelhados inteiro. Que zaca. Eu agarrei no fundo, cortei com a mão, não esperei mais o garfo, quase meti na boca, acordei. Eu agora não quis sair do chão, quis dormir de novo para voltar no sonho, acabar a comida pelo menos. No sonho pelo menos eu estou repleto, mas o sono já não veio. Mas hoje eu vim como profeta de Deus para dizer a alguém: amados, muitas preocupações não vão mudar nada. Às vezes perder sono não vai mudar nada. Dorme, descansa na popa do barco como Jesus. Tudo está a estremecer lá fora, tempestade grande, o barco está a se afundar, todo mundo está agitado, todo mundo perdeu paz, todo mundo perdeu alegria, todo mundo perdeu confiança. Você, como Jesus, está a dormir. Amado, por isso Jesus quando diz assim: não esteja ansioso por coisa alguma, mas sejam conhecidas todas as vossas necessidades diante do vosso Pai. Nós estamos muitas vezes a perder a saúde, a morrer cedo. Jovens de 20 anos já estão a apanhar AVC, jovens de 25 anos já estão a apanhar ataque cardíaco, jovens de 30 anos, porque não dormem, não descansam, não esperam, não confiam, dizem que tem Deus, mas se desesperam minutos a minuto e o corpo não aguenta, explode. O coração não aguenta a preocupação, explode. O cérebro não aguenta a preocupação e uma vez arrebenta. Porque nós não olhamos para a humanidade de Jesus como nosso exemplo de paz e descanso. Quem hoje vai fazer compromisso com essa pregação? De dormir mais, de descansar mais. Estamos correndo demais para conseguir dinheiro, Toninho, correndo demais para conseguir mais uns trocos, para ter mais um iPhone 17, para ter mais um carro, mais uma casa. E no entanto, nós estamos a ganhar coisas, mas estamos a perder saúde. Estamos a ganhar bens, mas estamos a perder o maior bem da vida. Alguns vão acumular milhões, mas vão gastar na Sagrada Família, vão gastar na clínica. Amado, a melhor cura é não adoecer. E para não adoecer, dorme. Quem vai dormir? Quem vai dormir? Quando lhe agitar, faz o quê? Quando te incomodar, faz o quê, ué? Quando tentarem discutir contigo, faz o quê? Vocês vão te cobrar dívida de manhã, é melhor você dormir à noite, para ter energia para falar, não tem. Agora só vão te cobrar amanhã, mas hoje já perdeste sono. Ele falou, vai vir às 9, até não tenho mais sono. Ah, mas vai ter sono aqui, olha. Dorme. O credor quando vier que vai te acordar, mano, estava a me dever, estar aí dormir. Sim, só estava renovar a força para te dizer, ainda não consegui, mas então eu vou conseguir. Eu vou lutar e vou trazer, se for necessário, com a cresce. Mas sono, bom sono. Não, bom sono. Bom sono não. No óbito, dorme. Eu gosto dos óbitos africanos porque as pessoas que vão no óbito já levam mesmo luando de dormir. Ele pode chorar, ué, eu é meu nome, eu é meu nome. Depois, mana, meu canto está onde? É aí, né? Dorme. Dorme para ganhar força para chorar mais amanhã. Ei, Algumas tias mães Viju já dormem às 21.
Porque às 4, quando o corpo chegar, ela já sabe que o choro aumenta. Aquelas tias que estão a pular muito, dormiram, irmão. Você pensa, estavam acordadas, aquelas dormiram. Dorme. Eu estou a falar com alguém, dorme. Se as coisas não vão mudar, dorme. Se a situação não vai conseguir mudar, dorme. Se não tem nada mais a fazer, dorme. Descansa, espera, dorme. Você é humano, então... Quem vai dormir mais, diga amém. Pastor Glória, Jesus fugiu. Temos 2 situações, Márcia. Primeiro, quando ele era neném, o anjo veio e disse assim: olha, Herodes quer matar o menino. Pega no menino, foge. Mas que anjo é esse que tem espada e tem poder que não vai já matar Herodes? E que Deus é esse que foge? Se Jesus é Deus, Jesus não se torna Deus, Jesus se torna homem, porque ele é Deus desde sempre. Mas o anjo veio falar para o homem para fugirem com Deus. O anjo desceu para ir falar com José, homem, para pegar Deus e fugir com ele. Anjo fala com o homem para fugir com Deus. Aqui estamos a ver um homem que foge, um anjo que ensina a fugir e um Deus que foge. A situação que não é para enfrentar, é para fugir. Não é porque Herodes é mais forte do que Jesus, é porque ainda não está no tempo dele resistir. Ele está na autoridade dele, ele está no tempo dele, e eu não sou fraco, eu sou sábio. A fuga aqui não é medo, é sabedoria. Se é para viver, algumas vezes você tem que fugir. Às vezes é para não te matar, finge que já morreste. Foge. Davi um dia chegou ao lado de uma cidade, Evandro, e estavam lhe procurando para lhe matar. Davi deu conta que vão lhe matar, estava sozinho, começou a fingir que é doente. Começou a cair baba aqui. Os soldados vieram: esse aqui é Davi. E levaram no rei. Ele disse: o rei olhou: Davi é esse é lunático. Acabou de baba. Tira esse maluco daqui, esse não é Davi. Davi, lixa, sai daqui, maluco. Quando chegou no sítio, finge: estou bom. Foge! Foge! É Davi. Derrubou Golias, matou leão, matou urso, mas finge, foge. É sabedoria. A situação na vida, Tony, finge mesmo que não sabes, finge mesmo que é boelo, finge mesmo que é embora ignorante, finge só, para sair daquela situação, finge só, foge só. A Bíblia é Bíblia também dos que fugiram. Abraão fugiu, Isaac fugiu, Jacó fugiu, Moisés fugiu, Jesus fugiu. Quem sou eu para não fugir? Sadraque fugiu. Se alguém é mais poderoso do que você, quer te fazer mal, foge. Há coisa que não se enfrenta. Pastor, eu fujo quando? Tem tentação. Mulher bem bonita, tá vendo e gostei? José fugiu. E damas assim fala: poxa, esse é grande fraco, é? Esse é grande boeiro. Sabe o meu amigo que eu te falei que caiu? Falava como? Mais vale me chamarem de Ngombide do que de boelo. Caiu, e o boelo caiu, porque não queria que ele chamasse de boelo, ficou boelo. Mas eu vale a pena me chamar de boelo do que de Ngombide. José fugiu. Mulher de Potifar agarrou na roupa dele. Ele deixou a roupa, fugiu nu. Mas se é nu, hoje Jesus não nasceu para morrer.
Jesus não nasceu para morrer. Jesus não nasceu para vir morrer. Mas quando queriam lhe matar a criança, fugiu. Porque a questão não é morrer, é quando morrer. Não é morrer, é onde morrer. Se você quer me matar fora do meu tempo, pode fugir. Tentavam lhe matar na infância. Tentaram lhe matar de apedrejamento dos fariseus. Jesus fugiu. O Pai grande que ressuscita morto fugiu pedra. Há coisas que não é para enfrentar. Eu sou man of God. Eu sou serva de Deus. Eu sou profetisa. Eu estou numa dimensão. Tem um unção que está na minha vida. Satanás, os homens, esquece. Não tem unção. Não é poder. Mas meu poder não é para isso. Há coisas que e tentaram apedrejá-lo. Jesus foi fraco? Não, foi sábio. Foi sábio. Há situações na vida para fugir. Há coisas, discussão no serviço não é para enfrentar. Ah, não, eu vou justificar, vou chegar lá, vou explicar. Sai daí, vai. Dá de criar armadilha. Você está mesmo ir lá. Eu vou argumentar. Dado que nas minhas capacidades e as dá de gravar. Há meios que estão a programar de meter em situações difíceis. Há conversas de meios que você tem que mesmo gás. Não fui lá. Deus está a falar com alguém esta manhã. Há situações que eu tenho que fugir e não estás a ser fraco. Estás a ser sábio. Há reunião que você tem que fugir, não estás a ser fraca, estás a ser sábia. Há pessoas que você tem que lhes fugir, estás a ser sábio. Há família que você tem que fugir, estás a ser. Talvez já fofoqueira, está do outro lado da rua, fugiste e já pulaste o muro. Gás. Mana, fulana está, não está, mas eu lhe vi no portão, mas já não está, saiu da onde? Meteu o colar, subiu no muro. A fuga que não é medo, é sabedoria. Eu ainda não tenho estrutura para esse tempo, para esse acontecimento, para essa circunstância. Jesus chorou, dormiu, fugiu. Qual é o conselho, pastor? Quando estiver triste, desanimado, ansioso, chora. Amém? Qual é o conselho, pastor? Quando estiver cansado, esgotado, abatido, dorme. Qual é o conselho, pastor? Quando estiver em perigo, diante de situações que vão afetar tua integridade. Se alguma coisa vai afetar tua vida, tua família. Há pessoas que estão a emigrar à toa, também não sabem se estão aí para quê. Você tem que sempre entender. A razão para Abraão emigrar foi porque permanecer naquela terra ia perigar sua família. A fome ia lhes trazer problema. Então ele fugiu. Mas há pessoas que estão aí só seguir bala. Estão a fugir condições boas de Angola, mas para ir passar fome em Portugal, na Alemanha. Aqui ganhavam 5 milhões, lá também ganham 700 euros e vive num quarto apertado. Isso não é sabedoria. Mas se você perceber que a minha saída daqui vai me colocar em lugar mais seguro, foge. Pega a mala, foge. Mas se não, por favor, não faça isso. Então, tem que sempre entender. Se eu estiver triste, abatido, aflito, chora. Pede como. Os anjos vão vir te consolar como consolaram Jesus. Os irmãos da igreja vão te ajudar na oração. Mas não se dá de forte, chora. Amém? Não conta tudo a todos, mas conta com pessoas sábias e maduras que vão entender tuas lágrimas sem julgar. E se você estiver cansado, esgotado, para um pouco tudo. E se você estiver em perigo, por favor, seja sábia, não enfrenta, foge. Alguém uma vez veio aqui e disse: pastor, me tiraram de tudo na empresa, me tiraram daquele cargo, me meteram no sítio X.
Pastor, eu estou numa carne. Disse, bem, filho, chora. Disse, porque eu também não entendo. Disse, ainda bem que você não entende, deixa com Deus que entende. Vai trabalhar mesmo. Aí naquele cargo que te colocaram de humilhação, vai. Só que aconteceu que a empresa recebeu uma fiscalização. Todos os chefes lhes tiraram, todos, sem mais perguntar, todos os chefes. O nome deles foi para a sargento da fiscalização, acho que como chama a fiscalização daqui? IGAI. IGAI foi, todos os diretores foram retirados do IGAI. Depois de fazer uma limpeza, começaram a procurar na base pessoas íntegras para ser diretor. O nome dela surgiu. Subiu não só como diretora, subiu acima do cargo de diretora. Ela disse, pastor, Deus fez bênção. Sabe aquilo que eu te falei? Eu sei que disse, tá vendo? Deus é bom, te tirou dali para não te tirarem. Quando tiraram todos os diretores, não perguntaram quem errou, não, só tiraram ainda para salvar a empresa. Depois de limpar todos, agora estão a ir buscar pessoas da base. Então Deus te recuou na base porque sabia o futuro. Para que na base fossem te colher e te colocassem de novo lá. Então, amado, há coisa que você não está entendendo. Chora só, mas não tira conclusões. Chora, vem no culto, chora, vai na igreja, chora, mas chora na presença de Deus. Porque Deus sabe todas as coisas, como você não sabe. Quem tiver a passar por situações difíceis, chora, mas não sai da presença de Deus. Chora, olhando para Jesus. Jesus chorou em Getsemane, lágrimas e suor se transformou como de sangue. Mas aquele que chorou, dizendo, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Oh, ao terceiro dia ressuscitou. As humilhações que alguns estão a passar hoje vão se provar amanhã como o palco que Deus preparou para exaltação. Teu colega subiu, você não. Teu chefe foi, você não. Aquele que eu lhe recebi na empresa cresceu, eu não. Chora, mas na presença de Deus, porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu no coração do homem, ainda que seja uma palavra para o futuro, para a nossa glorificação, eu quero aplicar para a nossa caminhada e peregrinação. Deus vai te surpreender. Alguém chora, alguém descansa, alguém foge, mas não saia da presença de Deus. Quem pode glorificar a Cristo, comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Fale com Deus agora, fale com Deus agora. Lemon se pam na har som e la bada seca te que sorrevede. Tá difícil sim, tá difícil sim. Está difícil sim. A economia está difícil sim. Chora, mas na presença de Deus. Eu vou sobre as águas também descansarei. Descansa no Senhor. Levanta tuas mãos. Que eu não perca a fé. Que eu não perca a alegria. Que eu não perca a paz. Sobre as águas
Você está na presença de Deus. Deus está aqui. E eu quero te convidar a falar com Deus, a chorar na presença de Deus. Não é a respeito de quem está ao lado ou da pessoa que está ao teu lado, mas é do Deus que te vai ouvir. As circunstâncias vão melhorar quando as lágrimas caírem, porque o conforto e o consolo do nosso Deus é presente, porque Ele é Deus presente, socorro na hora da angústia, é socorro presente na hora da angústia. Há um coração angustiado, há um Deus disposto a ouvir o teu clamor, há um Deus disposto a ouvir a tua oração nesta manhã, há um Deus disposto a te abraçar, a te amparar. Pastor, não tem ninguém que me entenda, a Deus te entende. Não tem ninguém que percebe minhas aflições, Deus percebe, conhece tuas dores, conhece tuas lutas, sabe de tuas necessidades, e Ele te diz: eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Fala com Deus nessa hora. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Você que está sentado e não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhuma enfermidade, se coloque em pé. Eu quero te desafiar apenas em 15 minutos a orar a Deus. A orar a Deus de acordo com a tua circunstância. Se é para fugir, você vai orar dizendo: Senhor, me dê força para fugir, me dê estratégia para sair, me dê ousadia para correr. Quando as oportunidades vierem, se vier para me matar, Senhor, me ensina a fugir. Senhor, me ensina a fugir. Você vai orar: Senhor, se isso me está a frustrar, me deixa descansar, me ajude a descansar, me ajude a descansar. Que eu não tenha a falta de sensibilidade, que eu não seja tolo o suficiente para lidar com todas as lutas. Senhor, que eu não responda a tudo, que eu não responda a todas. Antes aprenda a descansar. Senhor, me ajude a ter temperança, me ajude a ter autocontrole, me ajude a segurar essa minha língua, me ajude a segurar essa minha boca, me ajude a segurar meu temperamento. Senhor, me ajude a descansar, me ajude a entender minhas limitações. Quando eu estiver no fim da linha, que descanse no Senhor, que não procure minhas estratégias. Já procurei minhas estratégias e bati com a cara no chão. Já tentei fazer de acordo com a minha experiência e me frustrei toda. Por isso eu quero, Senhor, me ajude, segure minhas mãos, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Você está a orar, você está a falar com Deus nessa manhã, você está intercedendo, Senhor. É a respeito de ti mesmo, não é a respeito dos outros, não é a respeito dos outros. Alguém pode estar a pensar: a fulana tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Não, você que tem que ouvir, você que deve ouvir, você que deve fazer, você que deve chorar, você que deve descansar, é você que deve fugir. É contigo que essa palavra vai travar, é contigo que essa palavra vai lidar. Eu sou muito ansioso, descansa no Senhor. Eu sou muito preocupado, descansa no Senhor. Coisa que você não consegue, deixa nas mãos de Deus.
Deixe nas mãos do Senhor. Deixe nas mãos do Senhor. Senhor, aqui é meu limite. Deixo em tuas mãos. Senhor, aqui é meu limite. Entrego tudo em tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Prefiro passar necessidade, mas não vender minha eternidade, não vender minha fé, não vender minha comunhão com o Senhor. Se o melhor que eu tiver é ficar contigo, então fico contigo. Eu perco a casa, perco o carro, perco os cargos, perco as oportunidades, mas não quero perder o Senhor. Eu quero ficar com o Senhor, porque eu sei que farás um milagre. Aleluia. Eu gostaria de convidar nessa manhã, se alguém está aqui tendo ouvido a palavra, não importa o tempo de presença de culto, ou o tempo em que cresceu na igreja, ou se veio pela primeira vez,